Olá, hoje eu vim falar sobre a atuação do RHBP, principalmente quando ele inicia na função ou quando ele muda de empresa. Então, se é a primeira vez que você está assumindo esse papel ou se é a primeira vez que você está assumindo esse papel em uma empresa diferente, assista aqui nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas do que fazer, principalmente no início da sua atuação. Então, se você já era da área de RH, né, de uma empresa ou até mesmo de uma outra área e assume pela primeira vez o papel como RH, Business Partner, dentro da sua empresa, ou se você assume uma posição numa empresa nova, o primeiro ponto que você precisa refletir é: eu entendo bem o meu negócio? Eu conheço bem deste segmento? Eu compreendo bem a área ou a diretoria, como que ela funciona em si, que eu vou atender? Então, essas são as primeiras perguntas que você precisa fazer assim que você assume uma posição nova ou que você assume numa nova empresa. Então, entenda que mercado que ele atua, quais são os desafios dessa área, o que faz, como que é a estrutura, quantos funcionários, quais são os principais concorrentes, como que funciona o processo, seja um processo produtivo, seja um processo de prestação de serviço. Então você precisa ter muita curiosidade e realmente buscar todos esses elementos, buscar com humildade, buscar aprender. O segundo ponto, após ter essa noção do negócio, porque você só vai aprender no dia a dia mesmo, é você ter uma ideia e você precisa ter uma compreensão de quantos líderes que você possui no seu perímetro. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para muitos alunos que fazem a formação conosco e é impressionante a quantidade de pessoas que eu pergunto e que a pessoa não sabe responder, ou que começa a contar na hora: eu atendo tal área, então ali são 3 líderes. Você precisa ter na ponta da língua quantos líderes, quantas equipes você atende no seu perímetro. Essa é a primeira informação que você precisa ter. E aí, claro, a partir do momento em que você tem essa informação, você vai, né, organizar as suas reuniões de acompanhamento com esses líderes. Mas antes da gente se aprofundar isso, eu trago em outros vídeos também sobre essas reuniões com os líderes, é você entender do negócio, entender, né, quem são esses líderes e também você precisa entender quais são os seus entregáveis nessa posição. Que projetos, além da sua atuação enquanto RHBP, você precisa entregar? Porque geralmente o RHBP, ele em paralelo também é um especialista ou tem uma outra função ou apoia na área de desenvolvimento. Então você precisa ter clareza quais são os objetivos que você vai ser avaliado enquanto RHBP. Eu vou ser mensurado, o meu trabalho vai ser mensurado pela quantidade de reuniões que eu fizer com a liderança. Tem algumas empresas que focam muito nos funcionários, então eu vou ser medido pelas conversas com os funcionários das equipes, eu vou ser medido pelos resultados, pelos indicadores. Então, o primeiro ponto é: que projetos, que entregas e que indicadores que vão nortear a sua atuação. Tendo esses 4 pontos muito claros na sua essência, no seu início de atuação enquanto RHBP, você vai fazer um planejamento da sua rotina. Eu entendo do negócio, eu sei quais são os líderes que eu vou atender, eu sei quais são os meus principais projetos e entregas e, portanto, as minhas prioridades, e eu sei que indicadores que eu preciso ter de output, então eu defino o meu planejamento. E geralmente nesse primeiro mês eu vou distribuir a minha agenda de reuniões e entrevistas, seja com os líderes e com os empregados fazendo conversas de carreira e com os líderes abordando não só esse líder e o entrevistando para entender quem é esse líder, que carreira que ele tem, como que foi a sua trajetória. Então, entendendo o líder enquanto indivíduo, entendendo a sua estrutura, né? Compreendendo como que é essa área, quais são as principais entregas, e isso você vai ter clareza com o tempo ao participar das reuniões, entender quais são as reuniões regulares dessa equipe, pedir para ser convidado
esporadicamente, não vai ser sempre que você vai estar presente, mas se você puder, né, para estar se aproximando da área e da equipe. E também, né, você vai precisar ter o seu tempo de organização, da gestão dos processos, dos indicadores, dos seus outputs, do sistema que você vai mexer, se você tem algum sistema de gestão, se você tem algum relatório, se você tem alguma entrega e principalmente o diagnóstico que você vai fazer nesse seu início enquanto RHBP. Todos esses inputs vão ser importantes para você fazer o seu devido diagnóstico. O que esses líderes pedem, o que essas equipes necessitam, quais são os dados que eu tenho disponíveis, o que realmente eu preciso priorizar, porque você pode ter clareza, assim que você assume um projeto, né, uma cadeira nova, quais são os seus entregáveis, mas você pode muito bem, e é papel do RHBP, essa visão mais estratégica e mais sênior, que você também opine e sugira mudanças nessas prioridades conforme você vai desenvolvendo esses diagnósticos frente às equipes. Então, realmente, no seu primeiro mês, nos seus primeiros meses, na função, na cadeira de RHBP, essa precisa ser a sua prioridade, o seu planejamento, as suas reuniões com os gestores, os seus outputs e indicadores e os projetos, os entregáveis que você vai ter nessa nova função. Mais informações sobre RHBP, assista aos demais vídeos e acompanhe aqui.